Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início aqui, né? Vamos dar início às aulas de geometria analítica, tá? E o nosso primeiro tema será distância entre dois pontos. E em seguida falaremos das consequências deste tema, ok? Então, fixando a unidade de medida de comprimento no plano cartesiano, né, pessoal? Indicaremos a distância entre dois pontos por d de AB, tá? Isso aqui é só questão de notação que em alguns livros poderão tratar de formas diferentes. A gente vai estar usando sempre essa DAB. O que é a distância entre dois pontos, pessoal? É a medida do comprimento desse segmento, esse segmento que une os pontos A e B, tá? Só lembrando, né? Todo ponto do plano ele tem uma abscissa, né? E uma ordenada, tá? Então, todo ponto ele é da forma x, y. Ok. Então, dado dois pontos, né? A com coordenadas xa, y, e B com coordenadas xb, yb, no plano, a gente pode usar as coordenadas desse ponto para determinar a distância entre eles. Usando o teorema de Pitágoras, né? O d de AB ao quadrado é igual a esse tamanho aqui, vamos chamar de A, ao quadrado, mais esse aqui, B, ao quadrado, né? Esse é o teorema de Pitágoras, né? Porém, se a gente observa, quem é o valor de A? O valor de A é esse comprimento, né? Daqui até aqui, né? Que é exatamente esse comprimento aqui, certo? Isso aqui também é A. Então, é YB menos YA, certo? E esse tamanho aqui é exatamente o valor de XB menos XA. Então, substituindo o A por YB menos YA e o B por XB menos XA, a gente tem a expressão de calcular a distância de dois pontos, né? Que é raiz quadrada, né? Eu extraí esse quadrado aqui, eu passei para cá extraindo a raiz, né? Extrai a raiz aqui. A gente tem que a distância de A até B é raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado, tá? Vale observar, pessoal, que a gente está trabalhando com raiz quadrada, e a raiz quadrada de um número é sempre positivo, né? Então, a distância, ela é um número positivo aí pra gente, tá ok? Então, por exemplo, né? Vamos calcular, por exemplo, a distância entre os pontos A, né? A e B. A com coordenadas menos 5, 4 e B com coordenadas menos 2, 7. Então, aqui para a gente tem o x no ponto A é exatamente menos 5. O y do ponto A é 4. O x do ponto B é menos 2, ou seja, a abscissa do ponto B é menos 2. E o y do ponto B, ou seja, a ordenada do ponto B é 7. Então, basta substituir esses valores na nossa fórmula. Aqui está a fórmula, né? A expressão. Distância de A até B é xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado extraído a raiz. Então, a gente fica com a raiz quadrada de... Aqui tem que tomar um cuidado, pessoal, que a gente tem a coordenada x do ponto B, menos 2, certo? Menos a coordenada x do ponto A. Então, a coordenada x do ponto A é menos 5, então a gente tem que tomar esse cuidado. Isso está ao quadrado. Então, usando a regrinha de sinal aqui, né? Menos vezes menos, mais. Então, a gente chega aqui, menos 2 mais 5 ao quadrado. 5 menos 2, 3. Então, por isso que aparece 3 aqui. Então, menos 2 menos 5 ao quadrado, isso é 3 ao quadrado. 7 menos 4, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado, 9. 9 mais 9, 18. Então, a distância de A até B é raiz de 18. 18, pessoal, 18 a gente escreve como sendo, né? Vamos colocar a raiz aqui. Raiz de 18 a gente escreve como sendo 9 vezes 2, certo?
Beleza, só que a raiz é multiplicativa, isso é raiz de 9 vezes raiz de 2. Raiz de 9 é 3. Então, 3 raiz de 2. Ok? Então, a distância dos pontos A e B é 3 raiz de 2. Bom, tem 2 exercícios aqui na notinha que eu vou disponibilizar, então eu vou deixar para vocês, tá? Trabalharem isso, mas é basicamente calcular a distância entre 2 pontos. Ok? Outro fator inteiramente ligado à distância entre 2 pontos é, por exemplo, quando a gente quer construir um poço artesiano, por exemplo, que fica equidistante de 2 casas e com a menor distância possível entre as casas, né, para estar utilizando a menor quantidade, por exemplo, de encanamento. Né? Outro exemplo é, por exemplo, tenho 2 amigos, né, com 2 casas, eu quero construir a minha casa a mesma distância entre as 2 casas, certo? E que seja a menor distância possível de minha casa à casa de qualquer um dos meus amigos. Então, essa noção está inteiramente ligada ao ponto médio do segmento, tá? Então, a gente vai ver aqui o que significa ponto médio de um segmento. Então, vamos supor que um quarteirão de uma rua, a gente deseja colocar uma torre de internet, né? E essa torre ela vai ser colocada de maneira que a torre fica equidistante das casas, né? Que aqui está representada no plano pelo ponto A e pelo ponto B aqui, né? Então, quais devem ser as coordenadas do ponto M, né? De menor distâncias para as 2 casas, que ficará a representação dessa torre. Então, eu quero colocar uma torre, né? Eu tenho 2 casas, né? Uma casa A, uma casa B, e quero colocar uma torre de internet em algum lugar, né, aqui, né, em algum lugar por aqui, que fique a mesma distância da casa A e da casa B, certo? E também que seja a menor distância. Então, a gente poderia, a princípio, esse ponto M poderia estar aqui. Esse ponto M poderia estar aqui. Certo? Tem várias possibilidades. Mas apenas uma de todas essas possibilidades, né, poderia estar aqui. Apenas uma dessa possibilidade é a de menor distância, tá? E a de menor distância é exatamente o que está sobre o segmento de reta que une esses 2 pontos, tá? Então, a gente está procurando um ponto M por aqui, que está sobre o segmento de reta e que tem a mesma distância. Isso aqui seja igual a essa distância. Tá bom? Então, a gente está procurando esse ponto M. Como determinar esse ponto M? A partir dos pontos que a gente conhece, né? Que é a localização das 2 casas. Então, vamos lá. Para determinar, então, esse ponto, o que a gente precisa é do conceito de ponto médio do segmento AB. Tá? O que é o ponto médio do segmento AB? Dado 2 pontos A e B, o ponto médio de um segmento AB é um ponto M, que a gente vai aqui denotar por coordenadas xm e ym, pertencente a este segmento, com a seguinte propriedade, né? Que a distância de AM é igual à distância de BAM. Então, é fundamental, é importante. O ponto médio, pessoal, ele divide o segmento ao meio, ok? Esse pedaço é igual a esse pedaço. Então, essa é a principal característica do ponto médio, tá? O ponto médio, ele divide o segmento ao meio. E aí, usando semelhança de triângulos e as coordenadas dos pontos, a gente conclui, né, através de algumas continhas, eu não vou fazer aqui para a gente não demorar muito tempo, a gente conclui que o ponto médio de um segmento AB, ele tem coordenadas a média, as coordenadas é exatamente a média aritmética das coordenadas dos pontos. Então, a abscissa desse ponto médio é a média aritmética das abscissas dos pontos extremais do segmento, né? E a ordenada é a média aritmética das ordenadas dos pontos extremais, ok? Então, essa expressão aqui será bastante utilizada por nós a partir de agora, tá? Então, como calcular o ponto médio? Calculando essa média. Então, por exemplo, na nossa situação atual, a gente queria, né, colocar uma antena que
ficasse a mesma distância dos dois pontos, né, das duas casas, representada pelos pontos A e B, e cuja distância fosse mínima, né? Então, naquela situação, a gente tinha que o ponto A era menos 2, 5, e o ponto B é 6, 1. É a representação das duas casas, né? Então, a gente está procurando exatamente o ponto médio. Né? A gente está procurando exatamente o ponto médio, que é esse ponto que está sobre o segmento de reta e que tem a mesma distância entre os dois pontos extremais. Ok, então naquele caso, quais seriam as coordenadas de M, né? As coordenadas de M seriam xm, a média aritmética das abscissas do ponto A e B, né? Então, a abscissa do ponto A é menos 2. A abscissa do ponto B é 6. Então, menos 2 mais 6 dividido por 2. 6 menos 2, 4, dividido por 2, 2. E a coordenada y, m, é a média aritmética das ordenadas dos pontos. Então, ordenada do ponto A, 5. Ordenada do ponto B, 1. 5 mais 1 dividido por 2, que é 3. Então, o ponto em questão, né, a localização da antena será representada pelo ponto 3, 2, 3. Ok? Aqui tem outros exemplos, né? Determine a coordenada do ponto médio do segmento AB, por exemplo. Vamos fazer apenas um aqui. Vamos fazer o segundo aqui, ó. Né? O ponto A tem a abscissa 12, ordenada 1. E o B tem a abscissa 8, ordenada menos 12. Então, quem é a coordenada x do ponto M, do ponto médio? A média aritmética das abscissas do ponto A e B. Quem é a abscissa do ponto A? 12. Quem é a abscissa do ponto B? 8. Então, 12 mais 8, dividido por 2. 12 mais 8, 20, dividido por 2, 10. Quem é a coordenada y, ou seja, a ordenada do ponto M? A média aritmética das ordenadas dos pontos A e B. Quem é a ordenada do ponto A? 1. Quem é a ordenada do ponto B? Menos 12. 1 menos 12, menos 11 meios. Então, o ponto M tem coordenadas 10 menos 2, menos 11 sobre 2. Ok? Então, isso é as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta, tá? Ligando dois pontos A e B. Ok, passando aqui, usando as coordenadas do ponto médio de um segmento, a gente entra em um outro tema muito interessante, que também envolve distância entre pontos, que é o baricentro de um triângulo, tá? Só relembrando, né, em geometria analítica, mediana, né, em geometria plana, na verdade, a mediana de um segmento de reta, a mediana de um triângulo, perdão, né, a gente tem um triângulo, a mediana do triângulo, correspondente a algum dos vértices, é exatamente o segmento que parte do vértice, por exemplo, parte do vértice e divide o lado oposto ao meio. Tá? Então, parte do vértice divide o lado oposto ao meio. Tá? Tá bom? Então, isso é a mediana. O que é mediana? Isso aqui, né? São medianas. São segmentos de reta que partem do vértice e dividem o lado oposto a esse vértice ao meio. Ok? Então, isso é a definição de mediana no triângulo, né? E as medianas de um triângulo, elas se encontram em um ponto, tá? Esse ponto é chamado de baricentro do triângulo. Tá? Então, o baricentro de um triângulo seria o ponto de equilíbrio do triângulo, tá? Ele é o encontro das três medianas. Beleza? Como a gente pode ver aqui também no desenho, né? Então, esse aqui dá bem melhor do que o meu. Tá ok? Então, como que a gente consegue determinar as coordenadas do baricentro do triângulo, conhecendo, por exemplo, as coordenadas dos vértices do triângulo? Será que é possível? A resposta é sim, é possível.
Consideremos 3 pontos, A, B e C, né, de praxe, XA, YA, XB, YB, XC, YC. 3 pontos que a gente vai pedir não colineares para determinar um triângulo, né? Isso já é também de praxe, né? E vamos considerar, então, o triângulo ABC determinado por esses 3 pontos. Usando as propriedades de ponto médio e de baricentro, a gente consegue mostrar que as coordenadas do baricentro ela é semelhante às coordenadas do ponto médio. Vocês se lembram que a coordenada do ponto médio é a média aritmética, né? A ordenada é a média aritmética das ordenadas e a abscissa, perdão, é a média aritmética das abscissas e a ordenada é a média aritmética das ordenadas. Aqui também. Porém, a gente tem que considerar o terceiro ponto. Então, ao invés de dividir por 2, a gente divide em 3. A abscissa do baricentro ela é a média aritmética das abscissas dos vértices do triângulo. E a ordenada é a média aritmética das ordenadas dos pontos do triângulo, dos vértices do triângulo, tá? Então, isso é a observação 3.1 aqui, né? Bom, então, como que a gente utiliza essa expressão no exercícios, né? Por exemplo, determine a coordenada de um vértice C aqui, do triângulo ABC, sabendo que A, 2, 3, B, menos 1 e 3 são os outros dois vértices, e G, 1, né, é o baricentro do triângulo. Então, eu dei dois vértices e o baricentro, e quero saber quem é o terceiro vértice. Então, a gente tem, tentar fazer um desenho, né, menos 1, 3. Então, a gente tem aqui o B, a gente tem aqui o ponto A, certo? E a gente tem no 1, 1, o ponto G. Então, a gente quer saber onde estaria o terceiro ponto, sabendo que o G é o baricentro. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Vamos calcular utilizando essa expressão que a gente conhece do baricentro, né? A coordenada x, ou a abscissa do ponto G, ele é a média aritmética das 3 abscissas. Então, a gente sabe que o x do ponto G, né, a abscissa, é o x do ponto A, que é 2. Né? Esse aqui é o x do ponto A. O x do ponto B, que é menos 1. Certo? E a coordenada x do ponto C a gente não conhece, dividido por 3. Ok. Pô, professor, a gente tem o x do G e a gente tem o x do C que a gente não conhece. Verdade? Não. A coordenada x do ponto G a gente conhece. Foi dado aqui pra gente que vale 1. Então, isso aqui é a coordenada x do ponto G, né? Que é o que está aqui. Então, substituindo aqui por 1, a gente tem 2 mais menos 1 mais xc dividido por 3 igual a 1. Então, 2 mais vezes menos, menos. Então, 2 menos 1 mais xc. 2 menos 1, 1 mais xc. Então, 1 mais xc, né, dividido por 3. Então, aqui daqui a gente tira 1 mais xc dividido por 3 igual a 1, certo? Lembrando que essa continha aqui é dessa coisa aqui. Então, agora multiplicando cruzado aqui, ó, a gente tem 1 mais xc, lembrando que aqui é 1, né? Igual a 3, que é essa equação aqui. Então, passando 1 para cá, com sinal negativo, né? A gente encontra que o xc vale 3 menos 1, que é 2. Então, eu acho a coordenada, a abscissa do ponto C. E do mesmo modo, né, usando agora a expressão do y do g, ou seja, da ordenada do ponto G, a gente tem a ordenada do ponto A, a gente tem a ordenada do ponto B, e a gente não conhece a ordenada do ponto C. Porém, a ordenada do ponto G foi dado para a gente, né? Também é 1. Né? Isso aqui é a ordenada do ponto G. Perdão, só um minuto. Né? Isso aqui é a ordenada do ponto G. Do ponto G. Então, 1 é igual a 3 mais 3, né? 3 mais 3, 6.
mais o YC, dividido por 3. Então, novamente, é como se tivesse 1 aqui, multiplicando cruzado, né? 6 mais YC igual a 3. Passa o 6 para cá com sinal negativo. A gente tem que YC é 3 menos 6, que é menos 3. Isso aqui é a ordenada do ponto C. Então, quem é o vértice C do nosso triângulo? 2 menos 3. Ok? Então, a gente pode até desenhar ele aqui, né? Vou aumentar aqui, vai de azul mesmo. Menos 3. Aqui está o ponto C. E esse seria o nosso triângulo, né? Que por coincidência, pessoal, é um triângulo retângulo, né? Mas não necessariamente precisaria ser, tá? Foi só coincidência. Então, é uma aplicação dessa fórmula aí, dessa expressão de calcular o baricentro de um triângulo, tá bom? Seguindo, vamos passar agora, então, para a condição de alinhamento de 3 pontos, né? Como eu já comentei aqui na hora de falar do baricentro, se os 3 pontos não estão alinhados, né? Eles formam um triângulo, né? Porém, eles podem estar alinhados. E quando que a gente sabe se estão ou não alinhados, né? A gente vai tentar estabelecer aqui uma condição para descobrir se 3 pontos estão alinhados ou não, tá? Então, primeiramente, o que significa pontos alinhados ou colineares, né? 3 pontos, A, B e C, eles são colineares ou estão alinhados se é possível construir uma reta que passa por esses 3 pontos, tá? Por exemplo, nessa figura que a gente tem aqui, né, nessa figura aqui que a gente tem, os pontos, nessa figura, os pontos A, B e C estão alinhados, enquanto que os pontos B, D e E, por exemplo, não estão alinhados, né? Não é possível construir uma reta passando pelo ponto B, D e E, tá? Então, 3 pontos estão alinhados ou são colineares, as duas palavras são sinônimas, né? Se é possível construir uma reta que passa por esses 3 pontos, tá bom? Ok. Lembrando, pessoal, que 2 pontos, né, eles são sempre colineares, né? 2 pontos a gente sempre consegue passar uma reta, traçar uma reta passando por 2 pontos, né? Certo? Porém, 3 pontos a gente não necessariamente consegue, né? Então, por isso essa definição. Então, usando semelhanças de triângulos, né, e algumas operações algébricas, tá? A gente chega que a condição que a gente tem para alinhamento de 3 pontos, né, é a seguinte: 3 pontos, eles são colineares, A, B e C são colineares ou estão alinhados, né, se esse determinante aqui vale 0, né? Então, ó, olha só o nosso determinante, vamos entendê-lo. Quem é a primeira linha do nosso determinante? É a coordenada x do ponto A, a coordenada y do ponto A, certo? E a gente coloca esse 1 aqui. Quem é a segunda linha do nosso determinante? É a coordenada x do ponto B e y do ponto B. Um errozinho aqui de digitação. E quem são as coordenadas, quem são os elementos da terceira linha do determinante? A coordenada x do ponto C e a coordenada y do ponto C. Tá? E eu estou afirmando para vocês, né, a condição afirma para a gente que se D é igual a 0, então os pontos estão alinhados, tá? Pontos alinhados. E vale também o recíproco, viu? Se os pontos estão alinhados, esse D também é 0. Ok? Então, se D é diferente de 0, né, a gente tem que os pontos não estão alinhados, né? Ok, então, por exemplo, vamos a um exemplo. Determine o valor de M de modo que o ponto A e B e C estejam alinhados, ou sejam colineares. Então, aqui o exercício ele já afirma que eu quero que os pontos estejam colineares. Então, ele já está falando para mim o seguinte: D é igual a 0. Certo? A gente quer determinar o valor de M. Então, a gente deve impor a condição de colinearidade, ou seja, a gente deve impor que o D vale 0.
Então, a gente tem que, por um lado, D vale 0, certo? Porém, o D, ele é o determinante. Quem é a coordenada x do ponto A, nesse nosso caso? Menos 2. Então, menos 2. Quem é a coordenada y do ponto A, nesse caso? 7. Então, 7. Quem é a coordenada x do ponto B? É o m. E quem é a coordenada y do ponto B? Menos 11. Certo? Coordenada x do ponto C, 1. E a coordenada y do ponto C, menos 2. Então, a gente sabe que esse determinante vale 0. Então, é só a gente calcular o determinante. Como que a gente calcula o determinante? Vocês lembram? Vou fazer aqui para a gente direcionar. Então, menos 2, m, 1. 7, menos 11, menos 2. 1, 1, 1. Então, o que a gente faz é repete a primeira e a segunda coluna. Menos 2. E agora a gente faz aquela regrinha, né? Multiplica esses elementos. Então, a gente multiplica os elementos das grandes diagonais, né? Menos 2 vezes menos 11, 22. E vai somando. 7 vezes 1 vezes 7, 7. 1 vezes m vezes menos 2, menos 2m. Certo? E agora a gente faz para o outro lado, que é esse vezes esse vezes esse, também nas grandes diagonais, né? Que dá menos 11. Menos 2 vezes menos 2, que dá 4. 1 vezes m vezes 7, que dá 7m. E a gente soma também. Agora, a gente faz a diferença desse elemento. Então, vamos chamar esse número aqui de alfa. Chamando esse número aqui de beta. Agora, a gente faz alfa menos beta. Tá? Então, vamos lá. Esse número aqui é o valor de alfa. Certo? Esse número aqui. Menos esse. Então, vamos lá. Vai ficar menos, né? Ficaria menos 11 mais 4 mais 7m. Então, menos vezes esse menos aqui, mais. Tá aqui. Menos vezes esse mais aqui, menos. Tá aqui. Menos vezes esse mais daqui, menos, que é o que está aqui. Certo? Então, esse número aqui é o menos beta, né? Que é igual a 0. Então, agora é só somar os termos em comum. Então, menos 2m com menos 7m, menos 9m. 22 mais 7, 29. Certo? 29 mais 11, 29 mais 11, 40. 40 menos 4, 36. Então, menos 9m mais 36 igual a 0. Passa o 36 para o outro lado. Então, fica menos 9m igual a menos 36. Multiplica por menos 1 para cancelar esse sinal de menos aqui. 9m igual a 36. Passa o 9 dividindo. M igual a 36 dividido por 9, que é 4. Então, o valor de M é 4. Então, para M igual a 4, os pontos são colineares. Ok? Então, a forma da gente verificar se 3 pontos são colineares ou não, ou então descobrir um terceiro ponto sabendo que os 3 pontos são colineares. Tá joia, pessoal? Bom, quando eles são colineares, então, o determinante dá 0. Ótimo. Se não for linear, se eles não forem colineares, o determinante é diferente de 0. E o que isso significa para a gente? Certo? Bom, vamos pensar. Se o determinante é diferente de 0, eles não são colineares. Então, os 3 pontos, a gente não consegue passar uma reta nos 3 pontos. Então, eles determinam para a gente um triângulo. Tá? Tá bom? Os 3 pontos são vértices de um triângulo. Se eles são vértices de um triângulo, a gente pode tentar relacionar esse determinante a algum elemento do triângulo. E a gente vai acabar descobrindo que esse determinante determina para a gente a área do triângulo. Tá? Então, trabalhar um pouco com a área de triângulo também usando esse determinante. Então, a gente vai falar de área do triângulo.
Então, pessoal, dado 3 pontos que não são colineares, a gente consegue calcular a área do triângulo, cujos vértices são esses 3 pontos, a partir das coordenadas desses pontos. Vamos supor que a gente tem 3 pontos, A, B e C, que não são colineares, né? Então, pela condição que a gente definiu em cima, esse determinante é diferente de zero. Não é verdade? Bom, se o determinante é diferente de zero, então o determinante ele pode ser maior do que zero, ou o determinante pode ser menor do que zero. A fim de definir área, o determinante negativo não define área, correto? Pois não existe área negativa, né? Lembrando que a área é uma unidade de medida, então não existe área negativa, ok? Então, para a gente superar essa dificuldade, a gente define a área do triângulo ABC, né? Por chamar de S, ABC, é metade do módulo do determinante. Importante, pessoal, o módulo do determinante. Exatamente por causa desse caso, né? Se o determinante for negativo, a gente não tem área, não existe área negativa. Então, a gente precisa de fazer o módulo do determinante, ok? Então, sempre lembrar. Então, pessoal, a gente aprendeu como calcular a área. Para calcular a área, basta calcular o valor de D, certo? E dividir por 2, né? Pegar o módulo dividido por 2. Para calcular o valor de D, a gente precisa de coordenadas do ponto. Então, a partir das coordenadas dos pontos, a gente tem a área do triângulo. Então, por exemplo, determine a área do triângulo ABC de vértices A, 2, menos 2, B, menos 1, 3, C, 1, 3, certo? Então, vamos lá. Como que a gente vai determinar a área desse triângulo? Utilizando essa definição. Quem é o D? Determinante, lembrando aqui, né? O D, XA, YA, 1, XB, YB, 1, XC, YC, 1. Esse é o valor de D, certo? Então, vamos calcular a área do triângulo, né? Quando eu digo para vocês determinem a área do triângulo, é porque os vértices, esses pontos não são colineares. Então, a gente nem precisa verificar a princípio. Porém, na hora que a gente calcula o valor de D, a gente descobre, né, que eles não são colineares. Então, vamos lá. Então, x do ponto A, 2. Y do ponto A, menos 2. X do ponto B, menos 3. Y do ponto B, 1. X do ponto C, 1. E o Y do ponto C, 3. Então, eu tenho que calcular esse determinante. Então, novamente, como que a gente calcula o determinante? Vou fazer pela segunda vez. Menos 3 e 1. Menos 2. 1 e 3. 1, 1, 1. Então, eu quero calcular esse valor. Então, o que eu vou fazer é repetir. Vou repetir. 2, menos 3 e 1. Menos 2, 1 e 3. Né? A primeira e a segunda coluna. E agora vamos lá. 2 vezes 1 vezes 1, que é 2. Agora eu vou colocando aqui, ó. Menos 2 vezes 1 vezes 1, menos 2. 1 vezes menos 3 vezes 3, que é menos 9. Menos. Então, agora a gente vai fazer o outro lado. Então, 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. 3 vezes 1 vezes 2, que é 6. E 1 vezes menos 3 vezes menos 2, que é 6 também. Certo? Então, a gente descobre que a área vai ser igual. Vou fazer para cima. 2 menos 2, 0. Então, dá menos 9. Menos 6 mais 6, 12 mais 1, 7. Certo? Então, a área vai dar... Ok. Perdão. 6 mais 6, 12 mais 1, 13, né, pessoal? Desculpa. 13. Menos 9 com menos 13 dá menos 22. Ok? Então, a área, o valor de D, né? Então, a gente achou a área? Não, a gente achou o valor de D. Esse é o valor de D. Então, D vale menos 22. Isso representa a área? Não, porque a área a gente sabe que é positiva.
Então, a área S, ela vai ser dada por metade do módulo, tá, pessoal? Do módulo de menos 22, dividido por 2, ou seja, 11 unidades de área. Ok? Mais um exemplo aqui, esse que eu vou fazer com vocês aqui ao vivo, né? É o seguinte, calcule a área, então, solução. Calcule a área do quadrilátero ABC, cujos vértices são A, B, C e D, né? Então, vamos tentar fazer um desenho para a gente visualizar o quadrilátero. Não vai ficar muito bom, né? Mas vamos tentar. Então, o ponto A tem coordenadas 3, 5. Então, esse é o ponto A. O ponto B tem coordenadas menos 1, 2. O ponto C tem coordenadas 5 e 3. E o ponto D tem coordenadas 7, 4. Então, esse é o C, esse é o D. Então, o nosso quadrilátero é esse aqui, né, pessoal? Então, como que a gente vai calcular a área desse quadrilátero? A gente vai dividir ele em 2 triângulos, porque a gente sabe calcular a área de triângulo. Então, a gente tem um triângulo de área S1, a gente tem um triângulo de área S2. Ok, quem é S1? É o triângulo ABC, né? E S2, triângulo ABC. Então, a gente vai calcular a área de cada triângulo e, no final, somar as duas áreas, ok? Então, vamos lá. Vamos começar por S1. Certo? Como é que a gente calcula S1? Usando o determinante. Então, vamos lá. D igual. Quem são os vértices? Quem são as coordenadas? Os vértices são A, C e D. Quem é as coordenadas do vértice A? 3, 5. Completa com 1. Do ponto D, D de dado, 7, 4. Do ponto C, 5, 3. Então, eu quero calcular esse determinante. Então, eu coloco 3, 5, 7, 4, 5, 3. E vou calcular esse determinante. Então, vou usar aqui novamente. Então, 3 vezes 4 vezes 1, 12. 5 vezes 1 vezes 5, 25. 7 vezes 1 vezes 3, 21. Menos. Agora, 5 vezes 4 vezes 1, 20. 3 vezes 1 vezes 3, 9. 1 vezes 7 vezes 5, 35. Então, o valor desse determinante é... O valor do determinante aqui, então, vai ser D, né, igual 12 mais 25. 12 mais 25, isso dá 37. 37 mais 21. 37 mais 21, isso dá 58. Menos 20 mais 35, 55. 55 mais 9, certo? 55 mais 9, 64. Ok? Então, 58 menos 64 nos resta 58 menos 64. Isso aqui vai dar menos 6. Ok? Agora S2. Perdão. Então, quem é a área S1? Então, S1 ela é metade do módulo de D. Ou seja, S1
é 6 dividido por 2. S1 vale 3 unidades de área. Então, esse é o valor de S1. Vamos agora calcular o valor de S2. Então, vamos lá. S2. D é igual. Quem são as coordenadas dos pontos? Vamos lá em cima olhar? Vamos lá. Então, ó, o S2 ele tem o vértice A, o vértice C e o vértice B. Então, vamos lá. Vértice A, 3, 5. Vértice B de bola, menos 1, 2. E o vértice C, 5 e 3. Certo? Então, a gente tem que calcular esse valor aqui. Então, beleza, vamos lá. Então, repete aqui as duas primeiras colunas. 3, 5, menos 1, 2. 5, 3. E vamos calcular novamente, né? 3 vezes 2 vezes 1, 6. 5 vezes 1 vezes 5, 25. 1 vezes menos 1 vezes 3, menos 3. Menos. 5 vezes 2, 10 vezes 1, 10. 3 vezes 1, 3 vezes 3, 9. 1 vezes menos 1 vezes 5, menos 5. Então, isso aqui nos dá 6 menos 3, 3, mais 25, 28. Menos 10 menos 5, 5. 5 mais 9, 14. E isso dá 14. Então, S2 é meio do módulo de D, que é 14 dividido por 2, que é igual a 7 unidades de área. Então, então a gente tem que a área de A, B, C, D, do nosso quadrilátero, é S1 mais S2. E S1 e S2 é 7 mais 3 unidades de área, que é 10 unidades de área. Então, a nossa área procurada, A, B, C, D, é de 10 unidades de área. Ok, pessoal? Então, essa é uma aplicação da expressão que a gente... uma aplicação na verdade, é uma consequência da demonstração da expressão, ou da demonstração da condição de alinhamento de 3 pontos. Quando a gente descobre que D igual a 0 fornece que os 3 pontos são colineares, a gente tem automaticamente que D diferente de 0 nos fornece a área do triângulo cujos vértices são esses 3 pontos não colineares. Ok, pessoal? Então é isso. Essa foi a aula de hoje e até a próxima. Valeu!